Oi pessoal, meu nome é Carila Mânula, sou musicoterapeuta e estou de volta com o segundo vídeo da série Musical, que? Bom, essa série de vídeos que tem o intuito de trazer de uma maneira bem simples relatos de casos, né, e resultados de atendimentos de nós musicoterapeutas em diversos contextos. Bom, então eu trouxe no primeiro vídeo, para você que não viu, vou deixar aqui nos cards para você assistir. Eu falei sobre uma vivência que eu tive enquanto estudante de musicoterapia, né? Então o tema foi música e as emoções. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a música e as memórias. E para exemplificar, né, para poder ilustrar para vocês, eu trouxe um caso de uma paciente minha, que eu atendo desde 2015. A busca pela musicoterapia foi para poder trabalhar aspectos relacionados ao emocional e ao comportamento. Ela estava muito irritada, muito ansiosa, né? Tinha uma agitação grande por conta do processo que ela está vivenciando, né? Que ela vivencia desde então, que é o processo do Alzheimer. E pessoas que têm o Alzheimer, né, elas vivenciam processos assim. Chega uma fase ali do estágio dessa doença que a pessoa pode ter comportamentos mais irritados, pode até ter comportamentos mais agressivos, tudo isso por conta mesmo do avanço, por ela não estar entendendo muito bem o que está acontecendo, todo esse processo. Muitas vezes a pessoa vai para um novo ambiente, né? Não fica mais sozinha. No caso dessa pessoa que eu acompanho, por exemplo, ela não vivia mais na casa dela, então tinha outras pessoas vivendo com ela, e ela era uma pessoa muito independente, que viajava muito, gostava muito de estudar, muito estudiosa, muito independente, e ali nesse momento ela estava vivenciando uma situação de precisar de apoio de outras pessoas, de não estar no seu ambiente de vários anos, né, que era a própria casa, ela já vivia junto da cuidadora, então era difícil para ela, né, mesmo que ela não conseguisse relatar mais, porque quando eu comecei a atender ela já estava num processo avançado, no sentido de ela não conseguia mais se expressar verbalmente com tanta facilidade, era muito mais através de palavras isoladas do que frases bem construídas, né? Ela não conseguia ter mais essa capacidade de resgatar o que ela tinha a intenção de dizer e transmitir isso, né? Fazer essa tradução através das palavras. E hoje eu quero dar foco específico em um aspecto desse processo todo que a gente vivencia desde então. Eu vou falar especificamente da memória autobiográfica. Bom, após o momento inicial, né, de eu entender um pouquinho do contexto dela, da história dela, eu fiz o levantamento, né, das músicas que fazem parte da história, entender um pouquinho junto da família, e aí a gente começou então o nosso processo, o vínculo, e sempre no início das nossas sessões eu canto com ela uma canção de acolhida. E essa canção de acolhida tem o intuito dela de se situar, de situar ela, né? Olha, esse é o nosso momento. É o momento da musicoterapia, né? Acolher, dizer para ela, relatar para ela conseguir se localizar temporalmente, mesmo que daqui a alguns instantes ela se esqueça disso, né? E aí, então, começamos com a canção de acolhida, vamos cantando as nossas canções, vamos fazendo atividades não só para resgate, né, manutenção dessa memória, também relacionados à qualidade de vida, aspectos emocionais, mas também cognitivos e também motores, né, porque com o avanço tudo isso vai se transformando e eles vão tendo perdas também relacionadas aos aspectos motores. Então a gente foi tentando preservar ao máximo, né, questões relacionadas a tudo isso, estimulando através de diversas atividades. Que é, então, essa memória autobiográfica, né? A memória autobiográfica é essa habilidade que nós temos de poder resgatar situações vivenciadas. Ela é construída ao longo da nossa história, na nossa trajetória, e aí a gente consegue entender quem somos, conseguimos entender de onde viemos, né, e para onde vamos, né, porque a gente consegue projetar esse futuro, porque a gente sempre faz essa aferência, né, a gente dá aquela olhada assim para a nossa trajetória e vai entendendo para onde a gente está caminhando. E quem rompe com essa habilidade perde essa percepção, perde até mesmo essa capacidade de lidar em sociedade. Por quê? Porque não consegue projetar o futuro, não consegue entender muito bem de onde vem, quem é, sabe?
perde essa capacidade dessa sensibilidade de poder entender da sua história, da sua trajetória. E até de lidar com situações complexas sociais, sabe? E então, por esse processo que essa minha paciente vivencia, ela já tem essa habilidade debilitada. E aí, em uma situação específica, eu vou relatar 3 situações. A primeira delas foi quando eu trouxe uma canção pra gente cantar, que tem a ver mais, não só com a juventude, um pouquinho antes na história dela, que é a fase da infância. Uma canção regional, né, que tem a ver com fazenda, com tudo que ela vivenciou na infância. E aí, no momento que eu cantei, ela se emocionou, né? Ela demonstrou para mim, através da sua fisionomia, através do seu olhar, que ela conhecia aquela canção, ela se conectou comigo, né? Como se as luzinhas lá das conexões cerebrais acendessem e falassem: opa, isso aqui é familiar, isso aqui faz parte da minha história. Então, isso corporalmente fica visível. E como ela tinha essa dificuldade de relatar verbalmente, né? A gente trabalhava isso também, a gente buscava, eu cantava com ela canções, e aí ela cantava comigo, e aí a partir disso a gente conversava um pouquinho sobre a história dela, porque eu tinha um pouquinho dessa noção por conta do relato dos familiares. E do jeito dela, ela ia relatando, né, as memórias que ela tinha da infância, da juventude. Então, mas essa canção me marcou muito, porque foi uma canção muito significativa para ela. Ela demonstrou isso para mim. E a partir disso, eu fui buscando outras, né, nem só do que a família tinha me relatado, mas a partir dessa, eu fui buscando, olha, quais outras canções desse mesmo contexto, desse mesmo ano, essa época, né, que eu posso levar para ela poder me dizer se ela conhece ou não, me dizer através não só do verbal, tá? Através da fisionomia, né, da expressão facial, do olhar, que tudo isso é muito expressivo. Em trabalhos assim, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. A segunda situação que eu quero relatar é uma situação que eu vivenciei, uma atividade que eu ia propor para ela que nem estava relacionada a uma canção, né? O simples fato da gente poder cantar e falar, relatar memórias a respeito da música, mas eu queria trabalhar aspectos da percepção corporal, né? A percepção de si no meio, e também trabalhar aspectos motores, funcionalidade e tudo mais. E aí a canção não é uma canção genuína nossa do Brasil, né? Ela vem de uma outra cultura e a gente fez uma adaptação na letra. E então eu não me atentei se de fato eu sabia que ela poderia conhecer, mas eu não tinha relatos, né, de que essa era uma canção familiar para ela antes desse momento. E aí é aquela canção: o meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Então também trabalhando funcionalidade, né, percepção corporal, motricidade e percepção de si, né? Olha, o meu chapéu, se perceber no meio. E aí, a partir do momento que eu cantei essa canção, logo ela começou a cantar comigo e a sua postura corporal mudou, tudo, sabe? O seu olhar era aquele brilho, mais uma vez me mostrando que ela estava conectada, que ela estava ali comigo. E isso, assim, nesse trabalho, a gente percebe que são momentos, né? Tem momentos que é um olhar mais perdido e outros a gente percebe que eles estão atentos, estão conectados com a gente através de todas essas memórias resgatadas. E por fim, eu vou dizer de uma outra situação que vivenciamos, eu acho que há cerca de 1 ano, mais ou menos. Ela precisou ficar hospitalizada por uma situação que ela viveu por alguns dias, né? Precisou ficar internada e eu fui visitá-la no hospital. E aí, quando eu cheguei lá, me apresentei, né? Tal, tudo mais. E aí, eu falei, bom, vou cantar uma música de acolhida com ela para perceber se ela tinha essa memória, né? Memória viva dentro dela. E aí, no momento em que eu cantei a nossa canção de acolhida, né? Que era cantada assim, desde que a gente começou, desde 2015, pensa. E ali eu tive a prova de que novas conexões estavam sendo criadas. A partir do nosso processo, né, como eu disse, é muito mais fácil ela conseguir resgatar memórias mais antigas, né, do tempo da juventude dela, do que memórias recentes, né? Isso acontece com o processo do Alzheimer. E ali ela me mostrou
que o nosso vínculo era forte, né? Que era importante para ela esses momentos nossos, que era significativo, que por mais que ela se perca, né, muitas vezes ali no dia a dia, nessa questão temporal, as memórias ficam um pouco confusas, mas quando eu cantei a música de acolhida, nós nos conectamos mais uma vez. E aí ela se emocionou, ela me abraçou, então, ou seja, quanto a música, né, o nosso trabalho através da música, tão sutil, é capaz de trazer tanta transformação, trazer, assim, fica até difícil, porque eu me emociono, assim, de pensar, sabe? Que o quanto a música é capaz de acessar através do sutil. Poxa, ela não tem mais o verbal, ela não consegue me relatar com palavras o que ela tá vivendo, tudo isso, né, desse processo da doença, mas ela tá ali, ela tá comigo, ela se conecta, ela grava, sabe? Ela consegue resgatar essas memórias a partir desse trabalho que a gente tem feito durante todos esses anos, ter qualidade de vida, mudar o emocional, né? Ela já não tem mais os aspectos de irritabilidade, tudo isso que a família me relatou inicialmente, agora é uma outra fase, né? Agora a gente tem feito muito mais um acompanhamento de outros aspectos do que esse que era do início, né? E isso a gente vai, a partir do momento que a gente trabalhou, conseguimos alcançar um objetivo, a gente vai traçando novos objetivos. E a gente pode atualizar muito mais para trazer uma qualidade de vida para ela do que pensar nesse momento inicial, né, que já se transformou. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Gostaria de pedir para vocês colocarem aqui nos comentários alguma dúvida, alguma questão ou um comentário de uma vivência sua, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.